Tá vendo? Legal aí? Vira pra cá, né? Aqui a gente tá pronto, hein? Pode ir? 3, 2, 1. Boa noite a todos. Estamos com o técnico Roger Machado para começar a entrevista coletiva depois de Fluminense 1, Santos 0. O primeiro a perguntar é o João Gurgel, do Saudações Tricolores. Boa noite, João. Boa noite, Pedro Pomar. Boa noite aos colegas, ao pessoal do TV. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória. Nesse continua invicto no Campeonato Brasileiro. Somando com o ano passado, já são 13 jogos aí de invencibilidade. Roger, eu queria que ele fizesse uma análise de um jogo difícil, né? Com uma equipe que tem o toque, tem a posse da bola com virtude, mesmo que você fizesse uma análise que se comportou. E também queria que você perguntar para você em relação à dupla de volante do Fluminense, André e o Wellington, né, que são os dois volantes reservas. O Wellington hoje, ao meu ver, né, acho que um pouco mais do que está achando que ele não vem correspondendo muito bem com o que ele vem entrando no segundo tempo. E eu queria saber quais são as características que você vê no Wellington e as características que você vê no André, e se o André, quem sabe, proximamente possa vir receber uma oportunidade talvez no segundo tempo, enfim. Aí você. Obrigado. Obrigado, boa noite. Eu vou começar pela segunda questão relacionada ao Wellington e ao André. São dois jogadores de características não parecidas, mas que existe alguma similaridade entre elas. São dois primeiro homem de meio campo, né, que controlam a entrelinha e dão proteção à defesa, né. Do momento quando eu oportunizei a chance do Wellington jogar, eu chamei os dois justamente para salientar que naquele momento o Wellington, né, estava tendo oportunidade. Sei que o jogador de meio campo principalmente precisa de ritmo de jogo, né, para entrar na sua melhor forma, né, jogadores mais pesados no meio ali, né, mas que salientei para o Wellington, né, que o André vinha treinando muito bem, né, e que a resposta precisava ser dada, né, evidente que imediatamente, né, mesmo o treinador tendo essa sensibilidade que precisa às vezes ter rodagem para você adquirir ritmo de jogo, que o André estava merecendo uma oportunidade também, né, e que ela iria vir, né, com os jogos, com o decorrer dos jogos, né, porque de fato o André tem treinado bem, né, então o André ele se capacitou, se habilitou para estar entre as nossas opções, né. Por vezes eu tenho optado em não fazer o banco com dois volantes com a mesma característica ali, e pensando que numa emergência eu posso ter o Wellington, né, quando o Samuel estava jogando eu posso ter o Calegari para uma segunda função, e pesando mais no meio pro ataque, né. Então por vezes a gente tem que fazer as opções na hora de compor o banco, mas o André tá próximo sim de receber uma oportunidade, né, porque vem atuando bem. Com relação ao jogo, é sempre muito difícil jogar contra os times do Fernando. São times que tem uma rotação grande dentro do campo, trocam um monte de posição, pesam o lado com os corredores lateral, com um número, tentando ter uma superioridade numérica nos corredores, em especial, né, do lado esquerdo nesse jogo de hoje, né, e foi preciso, né, a ajuda do nosso terceiro jogador de meio, que é o nosso tripé, porque a gente ia ter, na maioria das vezes, os nossos dois volantes em corredor lateral para equilibrar esse número de jogadores. Às vezes que a gente não conseguiu com agilidade fazer isso, e gerar um pouco de superioridade, chegaram pelo corredor lateral. Fora isso, né, até mesmo a ausência do torcedor acaba de uma certa forma mudando um pouco a dinâmica do jogo, porque se nós estamos jogando dentro de casa num adversário que tenta te buscar e te insinuar a posse com o goleiro para te atrair lá de trás, né, a gente não conseguiria fazer muitas vezes o bloco baixo como fizemos, porque a torcida jogando dentro de casa, evidentemente que ela quer sempre que o seu time busque a bola dentro do campo do adversário todas as vezes, não dá para marcar pressão sempre. O que talvez nós tenhamos pecado em algum momento, né, que um pé na bola, um desarme, a gente não conseguiu acelerar, pegando o time do Santos desarrumado, e em uma outra oportunidade que vazou ali a pressão, eles conseguiram um contra-ataque rápido contra a nossa linha, mas foi a gente conseguiu intervir e na maioria das vezes cessar esse ataque. É um jogo muito difícil sempre, né? A gente sabia que ia ser um jogo de poucas oportunidades, mas era importante vencer,
Como eu disse, nós alternamos bloco baixo e bloco mais alto, pressionando alto. E para isso você precisa estar com as peças descansadas o tempo inteiro. Então a proposição das trocas também foi por isso, a gente manter o frescor ali dos jogadores da frente e seguir pressionando. O gol saiu nessa uma troca de corredor, da mesma forma que o Santos coloca muita gente perto da bola para jogar, automaticamente quando perde ele tá com muita gente pro pós-perda. E seria muito difícil a gente sair pelo mesmo lado. Era importante a gente virar, inverter o corredor e tentar entrar pelo corredor do outro lado para depois acessar a área. E algumas vezes que nós fizemos isso, levamos vantagem. Nosso gol saiu numa jogada dessa que originou um lateral e do lateral o nosso gol numa jogada dentro da área. Próxima pergunta é o Thiago Lima, do GE. Boa noite, Thiago. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos ligados aqui na Flu TV. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória, Roger. Roger, o Fluminense, desde aquele jogo contra o depois contra o Paulo, o Fluminense vinha jogando bem, tendo muitas chances de ataque. Nos últimos jogos, contra o Cuiabá e hoje contra o Santos também, o Fluminense não criou tanto assim, ofensivamente. Queria te perguntar se você acha que os adversários estão começando a marcar, achar melhor um jeito de marcar a sua forma que você tem jogado atualmente. E uma segunda pergunta, Roger. Essa semana eu queria te pedir licença para perguntar. Essa semana teve uma polêmica relacionada ao Metinho, de uma possível conversa que ele teve com você sobre mais oportunidades. Eu queria que você pudesse dar a sua versão, se teve de fato alguma conversa com ele. Então, vou ser breve com relação a isso. Definitivamente não houve essa conversa, ponto. Tá? E com relação às oportunidades, cada adversário vai lhe propor uma dificuldade diferente, na verdade. O fato de a gente muitas vezes não conseguir terminar jogadas que possam gerar finalização também é um pouco dos adversários entendendo o nosso modo de jogar, e aí a gente tem que criar alternativas para que isso não aconteça. Mas mesmo assim, a questão é a eficiência. Você tem que ter eficiência. Posse de bola versus quantas vezes você chega no último terço do adversário, vezes quantas vezes você finaliza no alvo. E vai ter jogos que nós vamos ter muitas finalizações, dependendo da forma como o adversário joga. Quando a gente consegue, quando a gente propõe um tipo de jogo e a gente consegue executar com 100% ou com 90% de eficiência. Hoje era um desses jogos, que tivemos ali, 3 ou 4 oportunidades depois de roubar a bola do Santos dentro do seu campo, de conseguir ser contundente, mas não tiramos a bola do lado de onde roubamos. Então a estratégia, em alguns momentos, a gente usou uma via que não nos favorecia tanto, mas também, evidentemente que o adversário mapeia a forma como a gente atua, mas cada adversário vai propor uma dificuldade diferente, e a gente não vai ser todo jogo que a gente vai ter 3, 4 oportunidades de gols. Quando tiver, tem que ser eficiente como a gente foi. Próxima pergunta é o Daniel Kaiser, da Antena Esportiva. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pedro. Boa noite, Roger. Parabéns também pela vitória. Roger, 2 questões. A primeira, o Thiago ele falou um pouco sobre hoje como o Fluminense conseguiu talvez criar tanto. E hoje o Fluminense acabou sofrendo bastante. O Marcos Felipe talvez foi o grande destaque, fazendo ali 8 defesas, foram 8 finalizações no alvo do Santos, E já era algo que você esperava isso ou te preocupa algumas chances até claras que o Santos teve? E a outra questão eu queria que você comentasse a atuação do Calegari, que voltou hoje, a posição titular. Acho que ele fez uma atuação muito boa, muito segura, voltando ali a titularidade contra a ausência do Samuel Xavier. Eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. Então, a forma como o Fernando organiza suas equipes, da mesma forma que ele tá muito próximo, da vitória, em função, do desequilíbrio que ele gera quando ele chama o time adversário para dentro do campo, e depois, quando rompe essa pressão, ele ataca a linha com a defesa ainda em transição e correndo para o seu gol. Isso vai acabar gerando oportunidades, algumas vezes mais claras, mais contundentes. O risco de você estar com a bola perto do seu gol também permite que o adversário, ao retomar essa bola, esteja mais perto do seu alvo.
Então, a gente já sabe que o Fernando gosta de ter o controle da partida, tecnicamente, né? E por vezes, né, a gente tentou marcar alto, algumas vezes a gente roubou, mas não foi contundente, outras vazou, a gente precisou da intervenção, mas é o estilo do jogo que vai ser sempre contra as equipes do Fernando. Né, ao mesmo passo que você está muito próximo quando marca alto, né, de conseguir contra-atacar, né, ou mesmo marcando mais baixo, você conseguiu roubar uma bola em função da rotação dos jogadores, do número de jogadores que colocam perto da bola, você conseguir explorar esses espaços, né, também é um jogo que proporciona ao adversário muito risco, né, porque ao assumir essa característica de ter muita gente perto da bola e trazer os jogadores para dentro do seu campo, como eu disse, né, num jogo em momentos normais, com torcida, né, que o adversário chama você para dentro do seu campo, o torcedor jamais vai permitir que a gente adote um bloco um pouco mais baixo para contra-atacar jogando em casa, né? Então isso também faz parte do estilo de jogo. Eu enfrento o Fernando faz 10 anos que eu enfrento o Fernando, né, e sempre foi muito difícil jogar contra as equipes do Fernando. Para a penúltima pergunta, Guido Nunes, da TV Globo. Só faltou o negócio do Calegari aí. Opa, desculpa. Foi muito bem. Eu achei que fez uma partida muito segura. Acho que valorizou a oportunidade, né? A gente vai perder o Samuel aí por um período, que a gente não sabe quanto, espero que seja breve. Eu acho que ele atuou no nível, no seu melhor momento, quando estava como titular. Agora sim, para a penúltima pergunta, Guido Nunes, da TV Globo. Boa noite, Guido. Obrigado, Pedro. Boa noite, Roger. Boa noite a todos. Roger, eu queria te perguntar sobre o Nenê, um jogador de 39 anos, né, que chega a uma marca importante, essa marca dele hoje, de alcançar os 100 jogos do Fluminense. E eu queria te pedir que falasse do Nenê sobre dois aspectos. Primeiro, a gente estava ali embaixo atrás do banco, então a gente conseguiu pegar umas imagens da sua relação com ele durante o jogo, né? O quanto você conversa com ele, o quanto você consegue passar para ele que você precisa, seja numa bronca ou talvez ele cobrando um pouco mais. E depois o Nenê, quando faz o gol, ele vai correndo até você e te dá um abraço, então isso mostra um pouco dessa relação de vocês. Mas além disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é a importância disso, de um marco como esse, né, do Nenê conseguir chegar com 39 anos a 100 jogos e no jogo ele consegue ser decisivo e fazer o gol da vitória. É muito importante, né? Porque a longevidade do atleta está relacionada à qualidade que ele tem durante a carreira como atleta, jogador de futebol profissional. O fato dele ter jogado, sei lá, acho que a metade da carreira dele, ou mais da metade da carreira do Nenê, ele jogou fora do Brasil. Né? Dificilmente um jogador que atua o tempo inteiro no futebol brasileiro vai ter condição de chegar aos 40 anos com a energia que ele tem. Porque eu joguei até os 34, né, eu acabei a carreira com artrose nos 2 tornozelos, 6 cirurgia de joelho, uma cirurgia de pubis, 3 hernias de disco, né, porque se rebenta o jogador de futebol com esse calendário. Né? Então o Nenê fisiologicamente ele não tem 39 anos, prestes a completar 40. Ele deve ter fisiologicamente no máximo 34 ou 35 anos. Né? Porque outro dia eu recebi o relatório do relatório de fisiologia, do apanhado de um mês. O Nenê faz os mesmos volumes, né, de treino, de jogo, do que os nossos jogadores mais jovens e com a mesma característica. Né? No último mês, Biel, Iago, Martinelli, que são jogadores que fazem muito volume, fizeram mais de 100 quilômetros de volume entre jogos e treinos, e o Nenê estava entre esses, um dos que mais faz volume. Né? Claro que o jogador naturalmente perde um pouco da sua potência, mas compensa com a experiência, né? Compensa com a liderança. Eu converso muito com ele porque taticamente ele enxerga muito e me passa muitas informações ali para fora do campo. Como essa informação que eu estava falando na entrevista, na resposta anterior, né, que pelo fato do Santos pesar o lado com muitos jogadores para gerar superioridade, né, nós ia ter que botar os nossos 2 volantes para o corredor lateral e ele fazer esse papel como um volante, como um terceiro volante, para não permitir que sobrasse espaço para o jogador do Santos atuar. Né, volta e meia ali nas duras e nas cobranças que eu faço na beira do campo, às vezes ele briga comigo, mas tu não cobrou do fulano que errou, tu só cobrou de mim. Né, agora depois no fechamento que eu falei só, não retruca mais comigo na beira do campo. Mas
É uma relação construída, né? O Nenê é um cara que é apaixonado pelo jogo, né? E às vezes, quando demonstra insatisfação por às vezes sair, muitas vezes antes da hora que ele entende, ou entendia que deveria sair por estar gostando do jogo, né? Isso tudo faz parte, né? A gente vai fazendo a gestão desse processo, né? Dando oportunidade para todos estar em campo, né? E que bom que 100 jogos, né? Uma marca importante, sendo decisiva ainda. Para finalizar, Marcos Vasconcelos, da Rádio Tupi. Boa noite, Marcos. Boa noite, Roger. Boa noite a todos. Roger, eu queria fugir um pouquinho do jogo, se você me permite. Você citou agora há pouco o calendário, né? E hoje você teve o Nino convocado para a Olimpíada. Você não teve, inclusive, ele no jogo, mas essa é uma outra situação. Eu queria te perguntar qual a satisfação como treinador hoje do Nino, ele ter concretizado essa convocação para a Seleção Brasileira Olímpica, como também técnico dele e jogador que conhece a posição. E hoje em dia a gente percebe também muitos clubes reclamando da convocação de jogadores. Não é o caso do Fluminense com relação ao Nino, mas bate com a questão do calendário que você há pouco citou, inclusive. É um paradoxo e é uma inversão de valores, né? A gente não tem que reclamar, os clubes não têm que reclamar. Nós, treinador, se reclama, né, se questiona a convocação do treinador da seleção, né, que convoca muitos jogadores de um clube. Não é ou se questiona o treinador que tem que trocar jogadores, oxigenando a equipe de um jogo para outro por causa do calendário, né? Essa crítica não tem que ser direcionada a nós, treinadores, tem que ser direcionada a quem organiza um calendário doido desse, né? O treinador ele tem que, se possível, sempre colocar os melhores mais descansados em campo e convocar os melhores. Não é culpa do treinador que um calendário que não para nas datas FIFA, né, que hoje coloca na conta do momento que nós estamos vivendo por esse calendário que nós estamos. Esse calendário já é assim há muito tempo, né? Se o calendário brasileiro, para ele ficar ruim, ele vai ter que melhorar muito, né? Eu sempre digo e repito, o futebol brasileiro vai evoluir na esteira de um calendário bem organizado, né? Tudo vai melhorar, porque vai ter patrocinadores, vão se aproximar do jogo, né? Eu fico imaginando uma grande empresa de televisão do mundo comprando o futebol brasileiro para transmitir e na véspera troca o jogo na grade da televisão. Ela deve ficar muito feliz com relação a isso, né? Então, a longevidade que eu estava falando do atleta, né, que dificilmente o jogador que atuou a carreira inteira no futebol brasileiro vai conseguir atuar no mesmo nível que o Nenê com quase 40 anos, ou que o Fred atua com 37 anos também. Então, o Nino sendo convocado valoriza o trabalho de todos, né? O Nino já estava na seleção quando não estava aqui, né? Então, isso não é mérito meu nem da minha comissão, é mérito do clube e do atleta, né, que sempre trabalhou pensando e planejando os melhores momentos da carreira, e esse é uma delas. Eu fui uma Copa América e algumas convocações da eliminatória, e não tem nada mais satisfatório do que isso. Pessoal, assim finalizamos então a coletiva de imprensa do técnico Roger Machado depois da vitória do Fluminense de 1-0 em cima do Santos. Boa noite, senhores. Aquele alentejano